Salve, salve, muito boa tarde, esse é o Clube da Bola que está entrando em campo. 1h15 e vamos juntos até as 2h30 destacando e debatendo o futebol catarinense, que é sempre destaque aqui na tela da RIC TV Record. O encerramento do turno do estadual, a liderança do Figueirense, a chegada do goleiro Aranha no Avaí, do técnico Argel Fux lá no Tigre, a semana da Chapecoense, um papo com o Nardella, ídolo do Joinville, e a rodada do meio da semana da Copa do Brasil. Esses são alguns dos assuntos de hoje. Mas a gente começa com a sessão de fotos aqui do programa. Para mandar seu registro fotográfico, seu vídeo, sua pergunta, seu comentário é muito fácil. clubedabola@ricsc.com.br é o nosso e-mail. Já estamos vendo a primeira fotinho aí. Vamos ver quem são esses dois aí, o casal com a roupa da Chape, Jader e Fabi. Uniforme da Chape. A Fabi tá mostrando a tatuagem que ela fez com o logo da Chape ali, ó. Olha só que legal. Casal bonito aí, hein? E tatuado. Vamos para a próxima. Muitas fotos de torcedores da Chapecoense eu notei hoje, quando a gente fazia a produção. Davi, Daniela, Letícia e o pequeno Miguel, todos torcedores da Chapecoense. Família legal do Oeste, não sei se a família é do Oeste, né? Chapecoense tem torcedores por todo o Brasil, mas ficou muito legal essa foto. Vamos para a próxima. Olha lá, o Vinícius mandou pra gente essa próxima, ele escreveu assim: Vinícius, eu e meus amigos Paulo e Lucas, mais uma vez, da Chapecoense, parece que é o ônibus da Chape que tá passando ali atrás, nos arredores da arena, é o que parece. Chape em peso, essa aí é a coleção de camisas, alô Marcelo Nunes, coleção de camisas do João Carbone. Espalhou no colchão ali, né? Espalhou no colchão, na cama, só camisa. Ele falou que ele pega mais no futebol catarinense, mas eu tô vendo uma do Flu, uma do São Paulo, coleção dele tá legal. Marcelo depois pode dar uma opinião pra gente aí, ó. Tem mais fotinho, clubedabola@ricsc.com.br. Marco Aurélio, Eduarda e Vitória. Olha só as duas gatas que estão com o Marco Aurélio. Será que é pai e filhas? Tá parecendo sim. Nas arquibancadas do Scarpelli, bonezinho do Figueira, camisa do Figueira. A nossa amiga ali, a de cabelo loiro, com a camisa da Bob Gueira, tô vendo daqui, dá pra reconhecer as cores ali da camisa, muito legal. E a última foto do dia é da lindinha Vitória, filha do Everson Schroeder. Ele mandou pra gente, não especificou o time da Vitória, mas ela tá começando, é o do time das gatas, com certeza, porque é uma gatinha, olha só que bonita, a Vitória só sorriso na cama. Vamos começar o programa agora com gols. A semana foi de rodada da Copa do Brasil. Um giro pelo país para conferir quem avançou e quem ficou pelo caminho. Em Floripa, deu Figueira diante do Oeste. Roda aí. No estádio Orlando Scarpelli, André Luiz colocou o Figueirense na frente. A equipe do técnico Roberto Cavalo empatou com Rafael Luz. Mas Jorge Henrique cruzou sob medida para Cleberson decretar a vitória catarinense. Figueirense 2, Oeste 1. No Mangueirão, o Remo largou na frente do Inter com Felipe Marques. O Colorado empatou com Leandro Damião e virou o jogo com Edenilson. Remo 1, Internacional 2. Em João Pessoa, o Botafogo da Paraíba foi goleado pelo Galo Mineiro. Roger Guedes fez o primeiro. Casares ampliou. Ricardo Oliveira assinalou o terceiro. E Luan fechou a conta para o Galo. Botafogo da Paraíba 0, Atlético Mineiro 4. No estádio do Café, Londrina e Ceará, Carlos Henrique marcou para o Tubarão do Norte. Juninho empatou para o Vozão. E Arthur confirmou a virada do Ceará. Londrina 1, Ceará 2. No Moisés Lucarelli em Campinas, Ponte Preta e Inter de Limeira. Yuri fez o único gol do jogo e garantiu a macaca na terceira fase. Ponte Preta 1, Inter de Limeira 0. No Nabi Abichedid, em Bragança Paulista, o Bragantino com gol de Léo Jaime despachou o Altos do Piauí. No Serra Dourada, Goiás e Boa Esporte empataram sem gols no tempo normal. Nas penalidades, os goianos levaram a melhor e avançaram de fase, 6-5 para o Goiás nos pênaltis. Na Arena Pantanal, o Cuiabá recebeu o Aparecidense. Nonato abriu o placar para os visitantes. Mas o Cuiabá reagiu, Magno empatou. E o Everton marcou 2 vezes
e decretou a vitória do Dourado. Cuiabá 3, Aparecidense 1. Na Arena da Baixada, os donos da casa saíram na frente com Bergerson. O time catarinense não se abateu e logo empatou com Matheus. E para a surpresa de muitos, o Peixe virou o jogo. Batista fez 2-1, resultado histórico para o Tubarão. Mas foi aí que o furacão da Baixada apareceu mais uma vez. Matheus Rossetto igualou o marcador. No desespero, a defesa do Tubarão cometeu pênalti. Guilherme cobrou e colocou o Atlético na frente mais uma vez. O time catarinense não desistiu e depois da cobrança de escanteio, o zagueiro que tinha acabado de entrar subiu mais que todo mundo e mandou de cabeça para as redes. Num jogo eletrizante, o Tubarão novamente ficou na frente. Daniel Costa fez 4-3 para o Peixe. Thiago Heleno teve a missão de empatar mais uma vez para o Furacão. Já nos acréscimos, Felipe Gedós conquistou a vitória e a vaga suada do Atlético para a terceira fase da Copa do Brasil. No sul do estado, o Criciúma encarou o Cianorte. Os visitantes saíram na frente com o Rafael Xavier. A angústia tricolor diminuiu um pouco na arrancada de Maílson, que terminou com chute colocado e certeiro. O jogo encerrou no 1-1 e a decisão foi para os pênaltis. Tensão no estádio Heriberto Wilson, equipes prontas para as penalidades. Richarlison pelo Cianorte e Alex Maranhão pelo Criciúma abriram as cobranças com 2 gols. Murilo foi para a segunda bola e parou em Luiz. Chance aberta para o Tigre, mas João Paulo mandou o chute no travessão. Montoya, Luiz Fernando, Felipe Gabriel, Maílson, André Luiz e Elvis. Todos fizeram. Nas cobranças alternadas, Oswaldo Arroio garantiu para o Cianorte. E João Gabriel defendeu a cobrança de Carlos Eduardo. Festa do Leão do Vale do Ivaí, em Santa Catarina. O Criciúma foi eliminado da Copa do Brasil. No Alfredo Jaconi, a noite foi do ídolo Marquinhos. Na etapa final, o capitão saiu do banco de reservas para abrir o placar. 5 minutos depois, foi a vez dele dar assistência e Rômulo decretar a vitória havaiana. Os donos da casa tiveram chance de descontar, mas Ricardo Jesus cobrou pênalti para fora. Após a partida, a direção do Clube Gaúcho optou pela demissão do técnico Antônio Carlos Zago. E o Avaí conquistou a vaga na terceira fase da competição, agora enfrenta o Fluminense, no dia 1º de março, no Engenhão. No Serra Dourada, o Jack encarou o Vila Nova. O time catarinense saiu na frente com o Evaldo. E minutos depois, Rafael Grampola. Alguns torcedores do Vila até começavam a ir embora, quando o Keké diminuiu. E quando tudo parecia definido, Ramon empatou a partida e levou a decisão para os pênaltis. Cada equipe cobrou 4 vezes. O Vila converteu todas. E o Jack perdeu 2, com Lázio e Gustavo, que colocaram para fora. Com a classificação, o Tigre faturou R$1.400.000. Já o Joinville foi eliminado da Copa do Brasil. No Parque do Sabiá, Uberlândia e Coritiba. Na saída atrapalhada do goleiro Clebão, Rafael Estevam faz contra para o Coxa. E Júlio Rusch garantiu a vitória paranaense. Uberlândia 0, Coritiba 2. No Castelão, no Maranhão, o Sampaio Corrêa passou pelo Paraná com gol de William. Sampaio 1, Paraná 0. Tá aí, rodada completa da Copa do Brasil, que rolou no meio da semana, definidos aí os confrontos da terceira fase. Começar apresentando nossos comentaristas, a gente começa com o Fábio Machado, o Data Fábio aqui nos estúdios aqui em Florianópolis. Muito boa tarde, Fábio. Tem recado de Angelina? Tem proposta? Aí eu li alguma coisa sobre uma sondagem no Claudinei. E tem Juventude e Avaí, classificação do Avaí na Copa do Brasil. Pode ficar tranquilo, não tem problema. Não, tá tudo certo, é porque você me pegou aqui. Peguei de surpresa. Pegou de surpresa. Quero dar uma boa tarde pra galera que curte o Clube da Bola, que durante a semana fala, nós acompanhamos o trabalho, manda abraço, enfim, isso é muito legal.
Então tá, então o pessoal tá lá em Angelina assistindo, o Anderson Jerônimo, Preta, Lília, Olga e Jadson, a galera que pertence também à Chopigueira, muito obrigado pelo carinho. Então vamos lá, a vitória do Avaí contra o Juventude foi de extrema importância, Mancha. Primeiro pela questão financeira, só o que o Avaí está ganhando aí paga 3 campeonatos estaduais, então aí a gente vê a relevância, a importância dessa vitória. Com relação, tecnicamente, em campo, foi a vitória do alívio também. Por que alívio? Porque o time do Avaí sofre pressão, muita pressão no campeonato estadual. Pressão em cima da diretoria, do Francisco Batistotti, pressão em cima da comissão técnica, no Jocely e toda aquela galera que trabalha com futebol. Na comissão técnica, Claudinei, né? Recentemente nós tivemos uma faixa fora Claudinei lá em Brusque e também sobre os jogadores. E esse jogo foi interessante, porque os 2 gols foram de jogadores contestados, né? Contestados no momento, na situação, que é o atacante Rômulo, há muito tempo em rota de colisão com a torcida, mas o Rômulo, os últimos 3 gols do Rômulo foram fora de casa, foram contra a Ponte Preta no Campeonato Brasileiro do ano passado, contra o Ceilândia e agora contra a equipe do Juventude. E o outro contestado é o Marquinhos. Mas como assim Marquinhos Santos é contestado? Não é contestada a condição de ídolo, tudo que ele fez pelo Avaí. É a sua situação. Eu acho que o Marquinhos está sendo bem aproveitado dessa forma pelo Claudinei. Entra no segundo tempo, entra com 20 minutos, é um jogador experiente, é um jogador que pode contribuir muito mais do que os próprios 90 minutos e o próprio Marquinhos sabe disso. Então essa vitória tirou um pouco o foco do estadual, tirou um foco da pressão, prepara o Avaí para 2 grandes jogos contra o Fluminense, onde vem mais grana, onde vem mais dinheiro, vem movimentação, um jogo na ressacada, o que é de extrema importância, só que o Avaí já voltou para a realidade, já está treinando e amanhã tem um jogo extremamente difícil contra o Lanterna Inter de Lages. Por que difícil? Pelo histórico do Avaí. O Avaí tem rendido mais fora de casa do que propriamente na ressacada. E nos jogos contra o Lanterna, vamos lembrar? Recebeu o Concórdia Lanterna, perdeu para o Concórdia. Recebeu o Tubarão, então Lanterna, empatou jogando mal. E amanhã recebe o Internacional de Lages, que é o Lanterna. Então é bom o Avaí colocar as barbas de molho e levar o jogo muito a sério. Daqui a pouco o Fábio fala também do Aranha. E dessa notícia aí envolvendo o técnico Claudinei, o Vasco da Gama, uma possível saída do Zé Ricardo, já a gente fala sobre isso. Legal. Vamos para Joinville então, conversar com o Juca Miguel. Daí, Juca, o Joinville entrou em campo, Grampola fez gol até sentado, mas nas penalidades acabou não dando certo para o Joinville e deu Vila Nova do técnico Emerson Maria. Muito boa tarde, Juca. Salve, salve, Mancha, uma ótima tarde para você, para o Fábio, para o Badá, para todos os nossos amigos ligados no Clube da Bola. Só 2 pequenos parênteses aqui. O primeiro deles sobre o Marquinhos, né? A gente não tem o Marquinhos aqui e faz toda a diferença ter um cara que não pipoca, um cara que não amarela. O Marquinhos sai do banco. O Fábio já cansou de falar, joga com um joelho só, vai dar de peito, dá uma assistência pro Rômulo, aparece quando tem que aparecer. E esse tipo de coisa faz sim toda a diferença. Jogador cascudo tem que bater no peito e dizer, tá difícil, meu amigo, joga em mim. E o Marquinhos fez isso. O Joinville não teve quem fizesse isso contra o Vila Nova. Abriu 2-0 no meio da semana. Só vou pegar um link no meio da semana aqui. O Joinville empatou com o Tubarão, o menino Matson fez uma bobagem, foi expulso ali ainda no primeiro tempo. A gente está acompanhando alguns lances da partida aí contra o Vila Nova. Mas eu só quero puxar um gancho do jogo de quarta-feira com o Tubarão. O Joinville ficou com um a menos ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, fez uma partida bem de mediana para ruim, para não falar outra coisa aqui no Clube da Bola. Ficou no 1-1 e o Michel Schmoller, ao final do jogo, disse que o torcedor era leigo. O torcedor que vaiou, o torcedor que cobrava era leigo, ou seja, não entendia nada de futebol. Mas esse torcedor, que é o sócio que vai na arena, é o torcedor que paga o salário dos jogadores. Acho que o jogador tem que ter muito cuidado. O técnico Rogério Zimmermann acabou discutindo com alguns torcedores, fez alguns gestos não muito agradáveis no mundo do futebol. Ficou um clima muito chato. E aquilo que eu bati no Clube da Bola sábado passado, né, Fábio? Tem que poupar, tem que poupar. Aí no Vila Nova, Joinville abriu 2-0 e não teve pernas para segurar a equipe goiana. Fez 2-0 e aos 35 conseguiu o improvável. Depois que a gente brincava aqui com o Sport, abriu 3-0 e aí não conseguiu segurar, mas o do Sport foi salto alto. O do Joinville faltou pernas para segurar. O Vila foi lá e empatou aos 35 e o professor Emerson Maria é bom demais. Eu vou dizer para vocês, eu sou fã do trabalho do Claudinei, eu gosto de caras que estudam, que trabalham, que entendem as suas limitações, como é o caso do Claudinei. Eu peguei a escalação do Avaí contra o Juventude e falei, cara,
O time do Avaí é limitado pra caramba. Assim, tirando a rivalidade, tirando a brincadeira, limitadíssimo. E o Claudinei vai lá, monta uma equipe fechadinha, mete 2-0 fora de casa contra o Juventude. E o Joinville conseguiu abrir 2-0. Numa bola parada com o Evaldão da Massa, fez de cabeça, o Grampola, camisa 9, camisa 9, é um dos melhores camisas 9 de Santa Catarina, indiscutivelmente, é muito bom oportunista. Até vi uma postagem do Fábio falando ali de um leitor que não queria que ele falasse do André Luiz, que está numa fase muito boa, mas são dois ótimos atacantes e que atacante que é camisa 9 tem que estar no lugar certo. O Grampola estava lá. Aí depois o Joinville foi lá, muito mal, acabou levando não teve maturidade, as substituições do Zimmermann não surtiram efeito e o Joinville foi para os pênaltis, nós estamos vendo aí. Aí, meus amigos, cadê o Evaldo? Cadê o Dick? Cadê o Smoller, que veio para resolver, jogadores experientes? Cadê o Helder, 2 vezes eleito o melhor jogador do campeonato goiano pelo Goiás? Ninguém apareceu. Deixaram o Gustavo bater pênalti, deixaram o Olásio, 2 meninos da base que não têm experiência nenhuma. O Gustavo sequer cobrou um pênalti profissional até hoje. Nunca bateu um pênalti profissional. Foi lá e teve que decidir, bateu pra fora, não interessa. Lógico, o jogador profissional tem que estar preparado. Mas cadê os caras que sabiam que esse dinheiro, esse 1.400.000 que paga 3 folhas do Avaí e pagaria 8 folhas do Joinville, os caras não apareceram pra cobrar. Então, gente, depois de lá, quando termina o jogo é legal, né? Vai lá, pega o bonezinho, aquele bonezinho de aba, passa ali um creminho cheiroso, bota a correntinha de ouro, vai lá e tira foto com o torcedor. Mas quando tem que aparecer para chamar a responsabilidade, esses caras somem. Então, gente, fica o alerta, o Joinville precisa rever o departamento de futebol. Carlos Quila, 39 contratações em 2 anos, não deu resultado. E um jogo como esse, o desleixo do Zimmermann e montar a lista de cobranças, sabe quem era o 5º cobrador? Se caso chegasse, Eduardo Persson, menino da base. Cadê os jogadores experientes? Ah, eles estavam com câimbras. Então por que não poupou contra o Tubarão? Por que não poupou o Smoller? Por que não poupou o Evaldo? Por que não poupou o Bruno Aguiar? Para que não tivesse outros problemas de lesão. Mas não, errou no planejamento, errou em não colocar um time alternativo, já que a maioria dos times está rodando, visto essa loucura que é o campeonato estadual, e o resultado está aí. Um time que não teve pernas para segurar o Vila Nova, Smoller, vem cá, cãibra, eu conheço como pipocagem. O senhor pipocou, o Evaldo pipocou, os caras pipocaram para não bater o pênalti. E aí, o Joinville, ó, dá adeus à Copa do Brasil, agora eu vou ter que aguentar o Fábio, vou ter que aguentar o Badá, coisas da vida. A Copa do Brasil, ó, só ano que vem, mancha. Valeu, daqui a pouco o Juca volta para falar mais do Joinville, as informações do Norte. A gente volta para Florianópolis porque outro representante da cidade avançou também. O Figueirense passou pelo Oeste do conhecido técnico Roberto Cavalo, Fábio Machado. É verdade, o Figueirense teve o mérito desse jogo contra o Oeste de não desistir. O Figueirense não desistiu em nenhum momento, né? O Figueirense não fez uma grande partida, tá? Vamos esclarecer isso aqui. Quando a gente fala da invencibilidade do Figueirense, que o Figueirense, o trabalho do Milton Cruz, o rendimento, ninguém aqui em um momento tá tapando o sol com a peneira, tá mascarando a situação. O Figueirense não jogou bem, mas teve o mérito. Qual foi o mérito do Figueirense? De ter brigado pela vitória até o fim do jogo. É bem verdade que o Figueirense se aproveitou muito a partir do momento em que o Roberto Cavalo abdicou de tentar alguma coisa a mais, fez as alterações, puxou o carro, puxou o time, ou seja, fez um convite para o Figueirense aceitou o convite, adentrou na casa e conseguiu fazer o seu 2º gol. Esse jogo, Mancha, tem algumas coisas interessantes, alguns números aqui que nós temos que trabalhar. 30ª partida no comando do Milton Cruz. Nessas 30 partidas, Milton Cruz perdeu apenas 4 jogos. Perdeu para o Londrina, perdeu para o América, perdeu para o Internacional e perdeu para a Luverdense. O Figueirense está 14 jogos invictos, se igualando à mesma campanha de 2011 pelo Brasileiro, que era o técnico Jorginho, lembra? Também 14 jogos. Mais um jogo invicto se iguala a 2002 com o Roberval Davino, que na época também foi campeão estadual, chegou a 15 jogos. Então são números absolutos que vão firmando o trabalho do Milton Cruz. É evidente que tem muita coisa ainda para ser corrigida, é evidente que o time ainda não está no ajuste final. Por exemplo, a insistência com o Hermel, na minha avaliação, eu acho que é um erro. O Renan Mota também está insistindo demais com ele. Acho que o Jorge Henrique, similar ao Marquinhos Santos, não estou comparando aqui, pode ser melhor aproveitado. De repente é um jogador que pode entrar na 2ª etapa com gás novo, até pela idade, pode render mais num tempo, né? Agora,
O detalhe nisso aí que nós estamos falando é que o Figueirense será duramente testado nos 2 próximos jogos. Amanhã contra o Criciúma, pela rivalidade, o Criciúma não vem bem, mas tem a rivalidade e tem o incentivo da chegada do técnico Argel, que depois nós vamos falar sobre isso, e é evidente que o Argel está trabalhando o ouvido da rapaziada, naquele vamos lá, mexendo no vestiário, vai ser um bom teste para o Figueirense, porque o Figueirense no retorno vai ser a caça. Todo mundo vai querer tirar uma casquinha do Figueirense, todo mundo vai querer tirar a invencibilidade do Figueirense. E na quarta-feira, meu amigo, o Figueirense recebe o Atlético Mineiro, né? Recebe o Atlético Mineiro, o jogo é aqui primeiro, que é um jogo, Atlético Mineiro tem Cáceres, Atlético Mineiro tem o Ricardo Oliveira, tem o Roger Guedes jogando muita bola. Então são 2 grandes testes que vai dar para medir, né? Qual é o grau, qual é o patamar que o Figueirense Futebol Clube está hoje no seu futebol. Legal, vamos para o sul do estado conversar com o Renan Meinen, que destaca a participação do Tubarão na Copa do Brasil, um jogão que foi até destaque nacional diante do Atlético Paranaense. E também tem rolo, tem bafão, que rolou numa loja do Peixe em um shopping no sul do estado. Chega mais, Renan, conta pra gente. Boa tarde, colegas do clube, boa tarde para todo mundo ligado na gente. Domingo de clássico, então, lá em Tubarão, é Tubarão e Hercílio Luz na Casa do Peixe. Um jogaço de bola que promete muito numa semana que foi especial para os 2 clubes por motivos distintos. A começar pelo Tubarão, que visitou o Atlético Paranaense na Arena da Baixada pela 2ª fase da Copa do Brasil. Um jogaço de bola, 9 gols no segundo tempo. O Peixe esteve tão pertinho de conquistar uma vaga para a 3ª fase da Copa do Brasil, chegou a estar na frente do placar em 2 oportunidades, mas levou a virada no fim, 2 gols, um aos 45, outro aos 47 do segundo tempo, e o Atlético carimbou no passaporte. Uma pena, mas de qualquer forma a torcida gostou muito da atuação, aplaudiu o time e ficou uma boa lição aí para as próximas competições nacionais que o Tubarão for disputar, tem Série D daqui a pouco. E o Hercílio Luz teve toda a semana para se preparar para esse grande clássico de amanhã. Inclusive fez um jogo treino na quarta-feira, venceu o União de Braço do Norte por 6-0, goleou o Leão do Sul e também está com foco total nessa partida de amanhã. Na primeira vez que se encontraram, na abertura do campeonato, 2-1 de virada para o Hercílio Luz, que jogava em casa. E o clima de rivalidade aumentou um pouco em função de um episódio que dá para se lamentar. Na loja oficial do Peixe, no Farol Shopping, os torcedores do Hercílio Luz, um grupo de torcedores, se reuniu para entoar cantos, enfim, eles se organizaram para instalar todos ao mesmo tempo, promoveram uma espécie de provocação coletiva ao Peixe. A diretoria do Tubarão emitiu, inclusive, uma nota repudiando essa ação, dizendo que isso cria uma rivalidade desnecessária, aumenta ainda mais uma possível tensão para esse jogo de amanhã. A diretoria do Hercílio Luz, por sua vez, preferiu não se manifestar a respeito dessa situação, mas o que a gente espera é que isso não sirva para criar um embaraço ou alguma situação ruim entre as 2 torcidas nesse jogo de amanhã e que a disputa fique só dentro de campo. É uma partida que promete muito e com certeza vai ser um clássico cercado de emoções. Vamos conferir tudo, segunda-feira, todos os lances no SC no ar. Um grande abraço para os colegas e até a próxima semana. Até a próxima, Renan. Valeu. Fábio Machado, a gente viu as ceninhas, a gente tem essas ceninhas aí separadas da tal invasão da loja do Tubarão. Eu vi a torcida do Hercílio Luz, chegou cantando, tinha até uma criança ali, uma menina, brincando com os pais, deve ser os pais ali, o irmão dela, né? Não teve nada de violência, não teve nada de quebra-quebra, não é legal, mas também não vi nada assim de exagero, nenhuma agressividade, não vi eles gritando palavrão, eu vi eles até brincando ali, né, no chiqueirão, não sei o que, algo assim, a cantoria ali não peguei muito bem, mas não é legal, né? Atiça, como diz aqui o Manezinho, atiça a rivalidade. Excelente pergunta, mas nós temos que ser muito calmos, né? Nós temos que ser muito tranquilos a analisar essa situação. Primeiro, foi passado que foi uma invasão. Claro que é uma invasão, mas não uma invasão no sentido de violência. Eu vou invadir, eu vou romper uma área. Não é nada disso. Eles foram comprar um ingresso. A informação que eu tenho é que eles foram comprar um ingresso para o jogo que estava à venda nesse shopping que é onde tem a loja do Tubarão. O futebol está muito chato, né? O futebol está muito chato. Hoje não pode mais nada. É evidente que atiça, né? Então, por exemplo, eu vi ali até o funcionário do Tubarão com bom humor, né? Eu vi eles atendendo bem.
Agora é claro que é uma situação, por exemplo, inimaginável, a torcida do Palmeiras invadindo a loja do Corinthians, ou a do Avaí invadindo a loja do Figueirense. Enfim, eu acho assim, poderia evitar, felizmente não aconteceu nada, mas a notícia ela precisa ser dada, ela foi feita numa boa intenção, tá? Não foi uma invasão, vamos invadir, vamos quebrar tudo, agora é evidente que é uma cena inusitada. Vamos fazer o seguinte, não está no script, mas o Juca está querendo falar um pouquinho sobre isso. Será que o nosso diretor, o Jackson, consegue colocar o Juca aqui também para falar dessa invasão? Eu sei que eu tô mudando o script aqui, mas eu queria a opinião do Juca. Foi uma invasão light, né, Juca? Foi mais na brincadeira, não teve agressividade, ninguém quebrou nada. Como o Fábio falou, se pega o Corinthians com o Palmeiras, um Fla-Flu, daí ia ser outra coisa, com certeza ia ter quebra-quebra, mas ali foi uma invasão light. Daí, Mancha, não pega torcedor, pega idiota, né? Pega os idiotas que tá com pedra, que tá com paus, que querem matar. Os caras que não querem assistir jogo, fica só na BR pra fazer emboscada. Esse tipo de cara não é torcedor. Agora, Fábio, palmas de pé pra você. O mundo tá muito chato. Aqui a gente brinca, nós temos pro pessoal que acha que às vezes, alguns amigos meus aí que assistem o Clube da Bola, poxa, mas como é que é o clima com o Fábio? Gente, a gente se dá super bem, a gente brinca aqui, manda carinha de um beijinho pro outro, claro, né, com todo respeito pro Badá. É só rivalidade, gente. Eu falo aqui do Avaí, eu brinco com o Figueirense, brinco com a Chapecoense, o pessoal brinca aqui comigo. Aí, Série C, isso é rivalidade sadia. Os caras foram lá, cara, vê se alguém faltou com respeito, vê se alguém xingou alguém. Aí depois o torcedor do Tubarão monta um negocinho, vai lá, faz uma brincadeira. Gente, eu fico extremamente feliz quando eu vejo, por exemplo, o Badá postando uma foto de torcedores do Joinville com o Chapecoense, de Avaí com o Chapecoense, às vezes o torcedor do Joinville que vai lá na ressacada e é bem recebido, torcedor do Avaí que vem aqui na arena e é bem recebido. Agora, gente, o cara não pode passar com a camisa de outro time na frente do estádio que você não é pan. Gente do céu, o que é isso? Não pode ser, a gente tem que ter um pouco mais de consciência. Aí esses caras, quando estão em bando, aí eles são tudo machão, né? Aí quando estão sozinhos, abaixam a cabeça, vão pro lado. Então, esse tipo de coisa é uma rivalidade sadia, é véspera de clássico. A gente fomenta tanto o clássico, tanto o esporte local, que se vê uma imagem dessa, é legal. Ninguém faltou com respeito. Os torcedores do Tubarão que vão lá também, sem violência, vai lá, tira um sarrinho do Ercílio Luz, vai lá, pega uma camisa do Ercílio, lá, faz alguma coisa, não vai queimar, né? Não vai fazer coisa de idiota, mas vai lá, faz um desenho, faz alguma coisa. Fomenta esta rivalidade, isso é legal no futebol. Eu aplaudo de pé o Fábio Machado quando ele diz que o futebol realmente está muito chato. A gente não pode fazer nada. O Neymar foi lá aquele dia, deu a mão pro camarada, o camarada foi, ele escondeu a mão. Meu Deus do céu, a mídia queria tripudiar o Neymar. Então, gente, tá muito chato mesmo, Mancha, no meu entendimento. Se você faz uma brincadeira, como a gente faz aqui com o Avaí, com o Figueirense, o pessoal da capital brinca também conosco, aí depois a gente se encontra, se abraça, tá tudo certo. Isso é o espírito do futebol. Mas tem que ter a noção, tem que ter o limite entre a rivalidade sadia e as pessoas que usam do futebol para matar, para bater e até para roubar. Esse tipo de coisa eu não compactuo. Mas esse negócio da loja aí, ó, eu confesso para vocês, eu me diverti e eu acho muito legal. Legal. Já deu pra ver que o Badá, você, telespectador da RIC, cadê o Badá que ainda não entrou no programa? O Badá tá aqui, ó, vai falar agora. Posso fazer uma pergunta? Claro. Essa beleza aí, as belezas são naturais? Naturais, sim, não tem. São dois jovens, né? Badá, a pergunta que eu tenho pra ti é a seguinte, você podia dar a sua opinião sobre a invasão e também sobre o encerramento do turno, né? A Chapecoense com vitória segue coladinha no Figueira. Boa tarde. Olá, Mancha, um grande abraço para você, todos os amigos ligados no Clube da Bola, nossos colegas aí, menino Juca Miguel, menino Fábio Machado, Renan lá de Criciúma, todos que participam do programa, enfim. Primeiro, falar um pouquinho a respeito dessa invasão aí, discordo totalmente do que falou o Juca Miguel. Não achei legal, eu achei que é uma falta de respeito, porque ali é um local do Tubarão. É muito bonito a gente falar que foi uma brincadeira saudável, porque não se encontraram com torcedores do Tubarão, mas vão se encontrar. Se amanhã é clássico, tem clássico lá no estádio, amanhã vão se encontrar. E aí a torcida do Tubarão pode não ter gostado disso aí, pode querer, de alguma maneira, dar o troco. Então, preste muita atenção na questão da segurança, porque quando é uma torcida só, daí é tudo muito bonito, tudo muito bacana. E não precisa ser, não, São Paulo, Rio, Flamengo, Corinthians, não. Aqui em Santa Catarina já tivemos confronto de torcidas, né? Então, eu não achei legal, não, cara. Eu acho que é um espaço reservado para o Tubarão, né? Chegaram de surpresa aí, foram invadindo, tomaram conta, espalharam bandeiras. É um local do Tubarão.
precisa ser respeitado. Agora, eu respeito todas as opiniões, mas eu não achei legal. Não achei legal, não compactuo com esse tipo de ideia aí. Eu acho que ali é um lugar, eles querem fazer brincadeira. Vão lá na loja do Ercílio Luz, vão lá no estádio deles. Ali eles podem fazer o que quiser, mas ali é um local do Tubarão e o adversário precisa ser respeitado, porque isso aí pode ter consequência. Ali foi tudo muito bacana. Tem crianças, tem senhores, tem, né, a rapaziada alegre, feliz. Mas esse encontra os anjinhos, porque toda torcida tem os anjinhos. Aqui na torcida Chapecoense tem vários anjinhos. Em todos os clubes sempre tem os anjinhos. E se os anjinhos se encontram, aí como é que vai acontecer? E de repente vão se encontrar no clássico, né? Então tomem cuidado, prestem atenção em relação a esse assunto. Não achei legal, mas respeito todas as opiniões. Dito isso, o turno terminou domingo passado aqui em Chapecó, com vitória da Chapecoense diante do Avaí pelo placar de 1-0, uma vitória magrinha. De novo, a gente tem que dizer, né, que só um time procurou jogar, que foi a Chapecoense. O Avaí veio todo fechado, todo retrancado, jogando todo no seu campo de defesa. Aí fica um jogo chato, porque é passe de um lado, passe de outro. A Chapecoense teve dificuldades para tentar fazer uma jogada mais aguda, mais forte. Então, não tivemos grandes lances, assim, principalmente no primeiro tempo, né? E o principal chute do primeiro tempo foi do Eli Carlos e o Kozlinski que fez a defesa. Aí no segundo tempo entrou o Canteiros e aí a Chapecoense melhorou. A Chapecoense melhorou e o Avaí recuou ainda mais, né? Teve o único chute que foi esse aí, do Guga, que o Jandrei praticou a defesa. No mais só deu o Chapecoense. E como eu disse, né, quando entrou o Canteiros, a Chapecoense melhorou. Ele é diferenciado, condução de bola, tem um bom passe, né, e bate bem escanteio, aí bateu com perfeição o escanteio e o Fabrício Bruno de cabeça acabou fazendo o único gol do jogo no vacilo da defesa do Avaí. E futebol é isso aí, né? Futebol, se tu jogar para empatar, na maioria das vezes vai acabar perdendo. E foi o que aconteceu com o Avaí. Veio aqui para jogar fechadinho, para jogar retrancado, para levar um empatezinho e acabou perdendo o jogo. A vitória foi justa, ficou na mão do time que mais mereceu, que foi a equipe da Chapecoense, né? E 3 pontos importantes somados dentro de casa, a Chapecoense que venceu todas as 5 partidas que disputou dentro da Arena Condá. E amanhã tem aí o Concórdia, né, mais um jogo aí para Chapecoense, quem sabe fazer o dever de casa e dar uma observada no jogo lá do Figueirense contra o Criciúma, né? Se o Figueirense tropeçar lá e a Chapecoense ganhar aqui, a Chapecoense assume a liderança do Campeonato Catarinense. Mas isso a gente pode falar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho o Badá volta, a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência tem mais Badá, Fábio Machado, Juca Miguel. Tem a chegada do Aranha no Avaí e também do técnico Argel, que mais uma vez assume o comando do Criciúma. É rapidinho, a gente já volta.